Olá, sejam muito bem-vindos a esse projeto que é o podcast A Empresária. Obviamente não sou eu, mas também já quero deixar aqui o meu agradecimento para ela que me convidou para ser host desse primeiro e do segundo episódio, né? Onde a gente vai conversar sobre um assunto que tá polêmico, tá aí rodando a internet em geral. E, obviamente, já quero dar luz aqui a quem começou esse projeto e quem está iniciando esse projeto, a doutora Jamile Fernandas. Doutora, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e até um pouco, confesso, um pouco receoso em participar, mas tem tantas perguntas que a gente pode fazer em um assunto tão importante. Então, primeiramente, parabéns pelo projeto. E agora, a casa é sua. Obrigada, eu agradeço por você participar desse projeto podcast A Empresária. A intenção desse podcast, com esse nome A Empresária, é principalmente atrair as mulheres empresárias, que nós sabemos que temos muitas, e eu preciso que elas se sintam, no mínimo, curiosas e seduzidas a entender a importância do planejamento patrimonial e sucessório, mas também aos maridos, aos irmãos, né, a todos os empresários, mas o meu convite também são para as mulheres, por isso que a gente colocou o podcast Empresária, mas sem menosprezar todas as outras pessoas que também precisam saber desse conteúdo, considerando que a empresária, ela tem toda a família junto, às vezes ela é o pilar ali da empresa familiar, mas tem o pai, tem a mãe, tem o esposo que cuida da parte do financeiro, então esse projeto, ele surgiu para atrair as pessoas a entender hold de uma forma mais simples. Na prática é complexo, exige muita responsabilidade, mas eu preciso que as pessoas entendam, o que é, para que serve, se serve para ela, porque nós estamos no início do segundo semestre e mudanças importantes acontecerão, e as pessoas precisam estar preparadas. Então, muito obrigada, André. Bem, a gente vai conversar então agora sobre esse assunto que tira o sono de muita gente, porque imagine você trabalhou 20, 30, 40 anos para construir o seu patrimônio, comprou imóveis, investiu em empresa, protegeu a sua família como pôde, só que se eu falar para você que uma única assinatura errada ou a falta dela, né, doutora, pode fazer com que o governo leve até 40% de tudo que você construiu, e no momento que você não estiver mais aqui, vai deixar um grande problema aí para quem realmente fica. E hoje na internet tem muita gente dando solução milagrosa. E a gente sabe que não é bem assim e pode se tornar uma bomba relógio tributária. Então agora a gente vai começar a conversar sobre esse assunto que é, de fato, holding familiar e o planejamento patrimonial sucessório. Antes da gente entrar no assunto mais técnico, Uhum. explica para a gente, doutora, o que é exatamente uma holding? Bom, holding, eu vou dizer o que não é, isso já facilita. Holding não é simplesmente um CNPJ. E muitas pessoas falam: "Ah, eu criei uma holding". Quando me dizem que: "Ah, bacana, eu já tenho uma holding", eu entendo que ela já tem um planejamento patrimonial, já tem uma estratégia tributária, já tem uma organização da empresa. Mas na prática, as pessoas acreditam que holding é simplesmente um CNPJ. Mas sendo mais, objetiva e completa, holding é uma ferramenta jurídica e contábil, eh, que faz a proteção da empresa e também, se for um patrimônio somente familiar, fazendo com que a família não tenha necessidade de passar pela dor do inventário. Ao mesmo tempo, né, dentro da estrutura da holding já faz ali a doação das cotas, já faz a parte do planejamento sucessório, que nós vamos falar aqui hoje, mas também há a possibilidade de diminuição da carga tributária quando a holding é feita corretamente, e faz essa organização, essa proteção contra algumas questões trabalhistas, contra algumas execuções, penhoras. Às vezes é algo muito simples, alguém entrou com uma ação, até perceber que aquilo não tem sentido, já bloqueou preventivamente algum valor da empresa, algum valor da família, para depois decidir, e traz muitos problemas. Então, a holding, resumidamente, é uma ferramenta jurídica e contábil para trazer proteção tanto para a empresa quanto para a família e também para a expansão do negócio. Mas quando a gente fala agora da internet, tem muita gente falando que ter uma holding é 100% de segurança para proteger o seu patrimônio e blindar ele de futuros problemas. Na prática é assim que funciona mesmo? Não, hoje aqui nós vamos falar a verdade, né. O nosso primeiro episódio, ele fala a verdade sobre a holding e sobre o planejamento patrimonial acessório, né, que a gente chama de PPS.
Eu preciso falar a verdade. A holding, a gente usa as pessoas usam de uma forma mais simples, que ela blinda o patrimônio. E algumas pessoas às vezes com a intenção errada, acredita que a holding pode ser utilizada para esconder patrimônio. Então, na verdade, ela não esconde patrimônio, ela protege, cria muitas camadas de dificuldade para acessar o patrimônio. Na prática, nós estamos falando que, o patrimônio, ao invés de ser da pessoa física, ela passa a ser de um CNPJ. Isso, exatamente. E o acesso a isso, ele se torna Mais mais difícil, difícil. muito mais difícil. Se a pessoa deve no CPF dela ou numa estrutura que não é de holding, a primeira coisa é fazer essa cobrança. No Brasil é muito difícil a desconsideração da personalidade jurídica, precisa ter um esgotamento muito extenso de que houve uma tentativa de busca daquele devedor, por exemplo. Na prática, no Brasil é muito difícil você separar quem é a pessoa física da pessoa jurídica para acessar esses bens, seria isso? Na prática, quando a gente faz estrutura de holding, quando acessa a holding, quem é dono não é o CPF, é uma estrutura. Então, nós vamos falar talvez já no segundo episódio, que quando a pessoa, descobre a holding, quem é dono da holding pode ser uma outra holding. Que a gente vai falar no segundo episódio sobre, holding de participação. Então, ela não blinda. E quando a gente usa a palavra blindagem de uma forma muito literal, é como se fosse um cofre fechado que ninguém tem acesso. Algo assim, só por questão de curiosidade, se uma pessoa faz uma holding e coloca deixa para fora da holding a esposa e alguns filhos, coloca a mãe e somente ele, sendo que o regime é parcial de bens, por exemplo, é uma holding ilegal. Mas eu tenho alguns clientes que me procuram querendo fazer uma holding só no nome dele e da mãe e deixar a esposa de fora. Como também já chegou no escritório uma mulher com o contrato social: "Doutora, analisa aqui que eu acabei descobrindo que eu não estou na holding do meu marido". Então, assim, eu falei: "Tudo bem, calma, essa holding é ilegal, a gente vai, ver como vai fazer e vai analisar". Então, ela não blinda. E eu acredito que a rede social ela atrapalha muito nesse sentido. A rede social é muito bom, traz muita informação rápida, mas também ela traz muita informação equivocada. A holding ela não blinda, ela cria camadas de proteção, em muitas camadas, e analisa os riscos da atividade empresarial. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma farmácia e tem uma mecânica, né, 2 CNPJs. Então a holding é um terceiro CNPJ, que não é operacional, é só para cuidar dos bens. Então, a rentabilidade que vem ali de uma empresa e da outra, aonde vai ser colocado? Na holding. Nessa holding. Não pode ficar no caixa da mecânica ou ir no caixa qual que foi outro que eu falei? Da Farmácia. farmácia. Não pode. Então todo a lucratividade tem que subir para uma estrutura de holding, não para uma empresa simples. Então isso: mas aí se tiver um problema na farmácia e na outra empresa, vai buscar o que está naquela empresa, que é só uma empresa operacional de risco, não tem nada ali, a não ser valores para pagar boleto, colaboradores, às vezes onde paga o aluguel do galpão, né, da localidade ali, do estabelecimento comercial, às vezes um veículo de locação. Então tem só aquilo que é básico da empresa, mas a lucratividade vai subir para uma estrutura, então ali a proteção é muito maior. Ali eu posso dizer que a proteção é 98%, porque a gente separou o risco da atividade empresarial do patrimônio. Então, e isso é uma questão estratégica, né? Muito, por isso que aquilo que é para o meu vizinho, não serve para o André. É, tem que fazer uma análise exatamente de caso a caso. Cada caso tem uma necessidade específica. E agora a gente está agora no segundo entrando agora no segundo semestre de 2026, e a gente está prestes aí a ter uma mudança da reforma tributária. Sim. Qual que é o impacto que isso vai ter direto no patrimônio dos empresários? Quais são as preocupações? Quais são os que a gente chama de red flag que a gente tem que analisar para entender um Sim. pouquinho desse cenário que está por vir aí em 2027? Olha, o impacto é para aqueles que não se organizarem. Então, até estava conversando aqui nos bastidores, que aqui no segundo semestre, de uma forma geral, os quem está com mais trabalho são os contadores com os advogados que trabalham com holding. Por quê? Os empresários aqueles que estão se programando, preocupados com a mudança. Porque a reforma tributária a gente começou ali dia 13 de janeiro, Uhum. né, foi a homologação ali, né, a sanção para começar mesmo.
mas algumas outras mudanças foi implementada 1º de agosto, agora, e as mudanças são reais. Então, de uma forma bem, assim, objetiva, o impacto é para aquele que não mudar. Não dá mais para ficar enrolando. Então, eu não posso mais, não emitir nota, também não posso mais não cobrar nota. Os meus imóveis que eu tinha só aqueles contratinhos de gaveta, não posso mais porque tem o Cadastro Nacional dos Imóveis, né, o Cadastro Imobiliário Nacional. Então, mas como que o cartório vai saber que eu tenho um contrato de gaveta? Se você foi no cartório só pedir para só reconhecer firma da assinatura, aquela informação também já vai ser alinhada com o Cadastro Nacional Imobiliário e com a Receita Federal. Então, não dá mais para a gente ficar fazendo do jeitinho brasileiro. A parte boa é que as contabilidades estão atualizadas, né, algumas estão estudando muito, os advogados que fazem planejamentos, tributaristas também, para que a estratégia seja correta. Então, o impacto, será negativo para quem não está se importando em estudar e curioso para entender, porque o assunto reforma tributária não pode ficar na mesa do contador e do advogado. Eu entendo que tem que e precisa estar na mesa de todos os empresários. "Ah, mas eu não tenho empresa, eu sou servidor público e tenho 2 imóveis que vale 3 milhões". Você também será impactado, porque infelizmente pode haver um falecimento e o valor do inventário vai ser absurdo a partir do ano que vem. A gente tá falando de quanto exatamente se a gente for pro lado do inventário, né, Uhum. saindo da parte da holding, não se planejou, não escutou o seu Sim. podcast, não lhe procurou, e agora aconteceu um falecimento e vai partir para o inventário. A gente tá falando de Sim. qual impacto? Você respondeu isso no início, em torno de 40%. O pessoal acha que isso é um absurdo, acha que isso é um gatilho de estratégia de marketing, ou acha que isso não vai acontecer. Mas porque eu gosto de colocar no papel, faz conta para saber se compensa. Eu falo para os clientes: "Se você está achando que esse valor da holding é caro, vamos fazer conta? Para saber quando alguém da sua família, né, falecer?". Então a conta ela já rompe ali com qualquer barreira do caro e do barato. E o que você colocou no início é real, 40% vai de imposto. Então, a gente infelizmente estamos aqui no Mato Grosso, que a nossa carga tributária é uma das mais altas do Brasil. Nós estamos numa tabela progressiva de até 8% de TCMD. O que que é TCMD? É o Imposto de Transferência Causa-Mortes. Quando há um falecimento no final do inventário, para finalizar a partilha e passar para os herdeiros, tem que pagar esse imposto. Esse imposto é 8% sobre o patrimônio, e agora é sobre o valor de mercado, que é uma discussão muito grande, porque houve um falecimento, não vai ser uma venda, não é uma venda. Então o correto seria o valor de imposto de renda, mas não o valor de mercado, dentro de inventário, né, então tem várias polêmicas também sobre essa questão. Mas a gente está numa tabela de 8% progressiva. Se fizermos a conta então, e a pessoa entrar ali na última linha da tabela, e geralmente se o patrimônio é grande, realmente dá 40%. É 8% do ITCMD, aí tem as taxas do cartório, né, tem o outro cartório para fazer o registro, tem a porcentagem do advogado, que é estabelecida pela tabela do OAB, né, do Mato Grosso, e tem muitas taxas. Então, realmente, se for juntar todos os valores, fazer conta, dá 40% de imposto. Isso a gente tá falando do percentual do imposto, fora o Exato. tempo, fora o desgaste, porque a gente sabe que Exatamente. que o inventário não é um processo rápido Não, e tampouco fácil, né. para ser rápido tem que ter dinheiro, essa é a verdade, a gente está para falar a verdade aqui hoje, né. Então se for extrajudicial e sem briga, você vai gastar o mesmo valor no cartório, mas é os 40 no total, né, não é de uma vez, mas no Uhum. total é 40% de imposto. Se for então inventário judicial, que se houver alguma briga, algum conflito familiar, aí demora. Eu entrei num inventário que estava há 25 anos, era Nossa. físico, era de 1999. Eu já tenho 18 anos de advocacia, mas eu nunca tinha visto aquilo. 1999. E recentemente uma família passou pela dor do inventário, demorou 10 anos para concluir, porque o pai faleceu, porque houve um conflito familiar. Um dos herdeiros desejou um valor maior do que era devido e era justo e não assinou. Não assinou. A família teve que vender aos pouquinhos, demorou 10 anos para vender tudo, para passar o valor para aquele outro herdeiro. E aí o que que eles decidiram? A gente não quer passar por isso de novo. E aí então vieram no escritório a mãe viúva com os filhos,
não esse filho que quis um valor maior, os outros filhos, e falamos: "Doutor, agora a gente vai fazer uma holding, porque nós não vamos passar por isso de novo". É, porque além de lidar com o luto, é um Exato. processo muito moroso E aí a e família custoso, né? custoso. E é o conflito familiar, né. Sim. Quando a gente fala da questão da holding, eh, isso na doutora explicou agora a questão do inventário, né. Isso. E quando a gente fala da holding, ou aconteceu o falecimento, como que a holding como que funciona na prática para acessar esses bens? Essa é uma excelente pergunta. E é uma pergunta que gera dúvida, porque as pessoas acreditam que a holding, deixa os bens engessados, fica ali preso, não pode haver alterações. Quando há um falecimento e foi feita uma holding corretamente, com a estrutura correta, na prática nada muda. A gente na verdade, o que muda na prática? A comunicação do falecimento, que será feita a exclusão de um sócio por óbito, né, então é informado para a junta comercial junto com a certidão de óbito, a saída, mas dentro do contrato social já está escrito, está previsto todas as possibilidades quando houver o óbito. Já foi feito ali dentro a distribuição das cotas, então ali dentro já foi feita a sucessão, para não ter que pagar o imposto, já está tudo certo. Então na prática, a família ela vai ter aquele tempo do luto e aquela tranquilidade, e aí é mais o contador para resolver e nem tanto o advogado, porque já tem a estrutura de holding pronta. O advogado ele vai fazer o trabalho prévio de Exato. estruturar tudo isso e Junto o com o contador contador vai, de fato, executar essa isso. mudança no contrato social. É um trabalho, eu digo que é um casamento. E até acho estranho quando um advogado diz que faz sozinho e um contador faz sozinho. Não, só se dentro da contabilidade tem um jurídico ou dentro do meu jurídico tem uma Tem uma contador contabilidade. sim. Não existe isso, não existe. Ele vai fazer precisa, haver esse alinhamento. E dentro dessa questão, a gente também está falando a gente está no Mato Grosso e tem a questão Uhum. do agro, né, Sim, que, a gente sabe que o agro ele é muito grande e a gente fala de valores muito altos, né. muito alto. Nesse caso específico do agro, tem alguma mudança para holding? Tem alguma outra estratégia que pode ser seguida? Olha, eu vou retornar um pouquinho até para dizer para você que no Brasil, a holding já existe há mais de 35 anos, mas inicialmente ela era muito usada pelo pessoal do agro para evitar inventário. Fazer um inventário de uma fazenda de 25 milhões, você já imagina. E não tem como a gente chegar no cartório e falar: "Dá para parcelar a guia?". É triste, mas o advogado fazia lá na Cefaz, no site da Cefaz, imprimia a guia e entregava para a família aquele valor exorbitante de ITCMD. A família não tinha, então tinha que, em deságio, vender partes da fazenda para poder fazer o Para poder pagamento. fazer o pagamento. Porque, assim, na prática, o fato da fazenda, por exemplo, custar 25 milhões não Não, significa que a exatamente. família tenha Não tem ali liquidez. não tem liquidez. Não tem, essa é a prática, não tem liquidez, E quando então a gente fala de liquidez, só para exemplificar, não é algo que seja fácil de vender. Vender uma fazenda de 25 milhões não é algo tão não, simples. não. E o pagamento ele tem que ser à Eu vista, acompanho né. alguns, clientes que fazem pagamento de fazendas nesses valores, é pago em 10 anos para frente. Pois é. Em diante. Então, é o que você disse muito bem, André. Como que faz um inventário de uma fazenda de 25 milhões? Ainda estou colocando valor médio, viu? Tem porque as terras aqui valem muito, são muito grandes e tem um valor diferenciado de outros estados. Então, na verdade, a holding, que a gente chama de holding rural, ela veio para justamente garantir que a terra, aonde é ali a segurança da família, da onde sai ali os valores, elas têm uma garantia. Então, a gente chama de holding rural, porque os imóveis estão na área rural. E a gente separa, né, dentro dessa reforma tributária, agora o produtor rural também tem que ter, a gente chama um novo CNPJ de produtor rural, né, mas a gente precisa, separar a atividade empresarial de risco desse produtor rural da fazenda. Porque se acontecer alguma coisa, esquecer de pagar algum imposto, acontecer alguma coisa, a primeira coisa que acontece é penhora da Da fazenda. fazenda. A garantia. Primeira coisa que acontece: "Ah, eu esqueci de pagar um custeio no banco". Na verdade, eu vou corrigir, para que ele consiga, valores no banco para o custeio, né, para poder plantar, a fazenda é a garantia, é a garantia.
Então a gente precisa separar a atividade empresarial de risco, ainda que seja no rural, do agro, que é muito forte e às vezes depende até da mudança externa, de como está a moeda externa, porque aqui no Mato Grosso é muita exportação. Então, às vezes, ele empresta um valor, para custear, achando que vai colher tanto, e aí tem a questão quando está muito quente, né, eu esqueci o nome que o pessoal dá, quando esse evento climático não é o previsto, então a safra ela não sai corretamente, não sai de qualidade. E aí acaba não lucrando o que ele Exatamente. esperava, e a fazenda dele tá como garantia para Exatamente, aquilo. exatamente. Aí o valor que ele recebe não consegue pagar o custeio e a fazenda está em garantia. É uma Basicamente, dor ó, muito grande. digamos que eu seja um fazendeiro, ainda Uhum. quero chegar lá, chegarei um Sim, dia, com quero certeza. plantar milho. Sim. Não tenho uma holding, Uhum. eu vou colocar eu vou chegar para o banco e falar: "Olha, eu preciso de", não faço a mínima ideia de valores, mas vamos chutar aqui 2, 3 milhões no 3 mínimo. milhões para Ok. começar, para montar, para começar a plantar. Sim, sim. Como Que tem garantia maquinário tem também. maquinário, tem mão de Exatamente, obra, tem exato. insumos, enfim. Tudo. Quando a doutora fala da questão operacional da empresa, é justamente isso, é a plantação, é Exato, é comprar isso. maquinário. Como garantia, o banco vai me pedir algo, porque eu estou pedindo 2, 3 milhões para o Sim, banco. sim. A fazenda entra como garantia. Entra como Pode ser garantia. que esse plantio não dê certo. A gente já viu muitos, como a doutora comentou, eventos climáticos que acabaram com plantações, soja, milho. O pessoal chama de seca, lembrei o nome, seca extrema ou extremíssima. É. Então, a fazenda entrando, eu posso perder todo o meu patrimônio por não Sim, ter essa questão sim, estratégica, né. exato. E é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem desenhado. Tá, mas para eu conseguir valores no banco, eu sempre preciso ter uma garantia, mas a gente pode pensar em outras garantias que não seja só a única fazenda, só a única forma de rentabilidade e de segurança para os filhos, que é a próxima geração. E a manutenção dos negócios também, né. Sim. Então, o impacto da reforma tributária também alcança o agronegócio, e aí a estratégia também é completamente diferente do que uma pessoa que teria uma holding imobiliária, né, que tem imóveis de locação, do que uma outra pessoa, por exemplo, que não tem empresa, mas tem bens. Então, gente, fica aí essa questão até para analisar e pensar com carinho. Porque muitas Sim, vezes quando se fala de holding também e proteção desse patrimônio, a gente imagina de grandes empresários e de valores, altíssimos, né. altíssimos, mas não necessariamente, né. Não, essa é uma coisa que sempre me uma pergunta bem corriqueira: "Doutora, a partir de qual valor compensa fazer uma holding?" Colo Doutor, a partir de qual valor compensa fazer uma holding? Vamos responder com a verdade, André. A resposta é a partir de um patrimônio de acima de 500.000. Hoje em dia, Todo mundo tem. todo mundo uma casa Vou colocar todo mundo, alguém vai depois, como fala? é, Ficar bravo com a vai gente. vai dar hate, mas então digamos que muitas pessoas têm, porque hoje os imóveis em Mas a si, gente compra um apartamento na planta, ele em 3 anos já vira meio milhão. até mesmo porque a gente tá falando de valor de mercado, né, não tá falando Exatamente, de isso. valor Então vamos corrigir para depois não ficar bravo é, conosco, né. Então às vezes a pessoa compra na planta, ela paga 150.000, mas às vezes onde ela comprou, houve uma valorização e chega ali acima de 500.000. Agora é importante fazer a conta. Olha, eu tenho uma família, se houver um falecimento que a gente precisa contar com isso, eu não tenho empresa, mas eu sou um servidor público estadual, municipal, federal, ou trabalho em CLT. Eu tenho clientes que são CLT e já tem patrimônio de 2 milhões. Foi construindo, 45, 50 anos, tem um patrimônio ali de 2 milhões, ele é CLT. Não é uma coisa que começou ontem. não é só para empresários Então, exato. Então, vamos fazer conta, se houver um falecimento, quanto você vai gastar, né? Quanto você não, quanto a esposa ou então a gente precisa fazer conta para já trazer essa proteção. Agora, existe outras estratégias que não é a holding, para quem tem um patrimônio de 500.000, 600.000 para baixo, existem outras formas de proteção para também livrar a família do inventário. Então não é assim, ou eu tenho holding, ou eu vou passar para dor do inventário. Não, a gente tem outras estratégias legais para também, se livrar do inventário. então por isso Ah, que é extremamente importante ter um especialista acompanhando precisa, tudo não, isso. a gente não pode brincar que sabe.
A gente precisa fazer corretamente. E quem tem holdings mais antigas precisam passar por uma revisão por conta da reforma tributária. Então, agora já caminhando para o nosso final desse episódio, doutora, eu queria pedir só para deixar um recado, então, para quais são os alertas que as pessoas têm que buscar quando elas forem pensar nessa questão da PPS? Sim. Bom, nós combinamos de falar a verdade aqui hoje, né, sobre o assunto holding e PPS, que é a sigla de Planejamento Patrimonial e Sucessório. O meu recado é, primeiro, não fique somente com a informação das redes sociais. Meus clientes mandam para mim, de repente, no meu direct, algumas coisas do TikTok, ou manda alguma coisa que recebeu, eu falo: "Vamos filtrar, né, clientinho, vamos filtrar". Então, não fique somente com informações das redes sociais. É interessante? É interessante. É atrativo? É atrativo. Isso é um gancho para te atrair. E é bacana porque se é para gerar a tua curiosidade e que você se importe com o assunto. Mas, procure um especialista. Se uma pessoa faz trabalhista, ele não é especialista em holding. Se o profissional é especialista em família, não é especialista em holding. Então precisa ser um especialista para poder, sem compromisso, sentar ali com a família ou a pessoa interessada e explicar corretamente, e ver se a holding atinge as expectativas. Às vezes o cliente chega, né, ou o potencial cliente chega, primeira coisa que eu pergunto: "O que que você já ouviu falar de holding? Já ouviu falar alguma coisa? Qual é a sua expectativa?" Porque às vezes ele vem achando que vai blindar, que vai esconder. "Doutor, eu tô com umas contas aí, eu já tenho umas execuções, eu tô sabendo que eu tenho umas execuções, ainda não foi citado, vamos esconder tudo?" Então a gente precisa alinhar a expectativa com a realidade, isso é muito importante. Então o meu recado é que você procure um profissional, para simplesmente tirar dúvida sem compromisso, para você alinhar a expectativa se a holding é para tua família, é para o teu negócio, e ver como que a reforma tributária vai impactar a sua vida. Não deixe para o ano que vem, porque vai sair caro. Essa desorganização e é o que você colocou muito bem agora há pouco, o holding não é para gente rica, não é para gente milionária, holding é para quem tem família, holding é para quem tem um pequeno negócio, holding é para quem, sabe que precisa se organizar. Existe uma nova dinâmica tributária, e eu sempre fico insistindo nisso, porque holding não tem que estar na mesa de contadores e advogados, tem que estar na mesa de todas as pessoas. É um assunto que a gente tem que ficar conversando, às vezes quando tá no churrasco, tem que falar sobre reforma tributária. Então sempre me parece ainda que é um assunto muito de especialistas. Não, vai mudar a forma de fazer negócios, a forma de proteção do patrimônio. Por isso que a gente sempre insiste nesse assunto. Meu recado é esse: procure um especialista, se interesse pelo assunto, mesmo que você não seja contador, mesmo que você não seja advogado. A nossa intenção hoje aqui não era falar para outros advogados e contadores, é para que o meu pai entenda, seu pai entenda, nossos amigos, padrinho de casamento, irmão, personal, que as pessoas, que tenham outras profissões entendam e se interessem, porque isso é importante. "Ah, eu tô aqui trabalhando na academia, tô ouvindo podcast e a minha mãe tem 3 casas de aluguel e ainda tá achando que pode passar recibo." Como que a Receita Federal vai saber Exatamente. o que. Então assim, pronto, já vamos estar em alerta. Tô aqui treinando e espera aí, minha mãe tem 3 casas de locação e eu acho que ela recebe acima de 20.000 por mês. Isso aqui vai impactar a vida dela. Então isso é importante. Pois é, gente. Então fica aí o conselho para vocês. Não deixem a lei decidir, né? É melhor Exatamente. você tomar essa decisão Não, vai, é antecipada. só te cortando, desculpa. Imagina? Estamos recebendo, eu digo estamos, não sou eu, meus clientes estão recebendo, notificações da prefeitura municipal de autorregulação. Ou seja, você me disse que recebeu tanto, mas eu vi que você recebeu um outro X de tanto. Me explique em tantos dias, senão eu vou te multar com a diferença. Você vai ter que pagar o imposto sobre a diferença. Qual é a parte boa disso hoje? Abre uma oportunidade de a gente juntar documentação, antes não tinha como. Então a gente tem um prazo do contador ali junto conosco, a gente vai juntando documentação para explicar que aquele dinheiro que entrou foi para pagar fornecedor, eu paguei um terceirizado. Então tem como você ir buscando para trazer essa informação, antes não tinha como. Mas já estamos recebendo, e-mails dos órgãos públicos para explicar. E no mundo cada vez mais tecnológico e conectado, Exato. todos os mecanismos de busca e Sim, rastreio, eles vão acontecer. exatamente. É isso. Gente, doutora, muito obrigado.
Para mim foi uma aula, né. Eu fico feliz porque eu sou o apresentador, mas eu recebo uma aula também. E como esse é o primeiro episódio, já desejo muito sucesso com o projeto. Eu tenho Obrigada. certeza que vai ajudar muita gente, vai esclarecer a dúvida de muita gente Sim, e trazer esse assunto que muitas vezes de uma maneira muito leve, saindo do do tradicional juridiquês. juridiquês e mostrando que é possível para todo mundo Sim. ter acesso também a esse tipo de informação. Eu que agradeço por você fazer parte desse primeiro episódio inaugural, né, especial, se eu posso assim dizer, e espero que a gente esteja junto em outras oportunidades. Espero que esse podcast, A Empresária, né, sobre a verdade da holding e o PPS, possa trazer esclarecimento, consciência e amadurecimento ao ponto de tomar decisões.